Olá, querido ouvinte, meu nome é Humberto, sou de São Luís do Maranhão e é um prazer imenso estar aqui participando dessa cruzada evangelística virtual. Hoje vamos meditar juntos no texto da Escritura que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. O texto diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pois bem, o tema da mensagem que trarei hoje é chamado ao arrependimento. O primeiro ponto a se destacar no texto é que o texto inicia com o convite de Jesus a Mateus. Ele diz: segue-me, siga-me. Importante salientar que Mateus talvez fosse uma das pessoas que menos esperasse um convite como esse. Muito menos as pessoas que conviviam com ele, né? Por conta do contexto da época, Mateus era um publicano. E um publicano era uma pessoa odiada pelo seu próprio povo, né? Pelos judeus. Pois eles eram pessoas que recolhiam impostos para os romanos, né? Então eles tinham uma reputação ruim entre o seu povo, justamente por trabalharem para o povo que os dominavam e os oprimia, os romanos. Voltando. Esse início deixa claro o olhar diferenciado que Jesus tinha para com as pessoas, né? Jesus, ao contrário dos judeus, do povo judeu, ele enxergava Mateus de forma diferente. Assim como ele olha de forma peculiar para cada um de nós. E assim, que poder transformador de Jesus. A fazer aquele convite para Mateus, ele dava a oportunidade de Mateus passar de uma pessoa odiada a uma pessoa privilegiada. Sim, é um privilégio seguir Jesus. Saiba disso. E assim aconteceu, né? O publicano aceitou o convite, o texto menciona que Mateus, levantando-se, o seguiu. No momento em que Mateus decidiu seguir a Jesus, ele passa do mero Império Romano, né? Um império, um reino terreno, para o sublime reino, o reino de Deus. Né? Um reino que é celestial e eterno. Em outra ocasião, já no versículo 10, Jesus se encontra à mesa comendo com publicanos e pecadores. E essa cena deixa os fariseus indignados, escandalizados. Isso não é difícil de entender, né? Visto que o texto ele faz menção justamente a publicanos, pecadores. Né? Eram pessoas que, por vocação ou moralidade, eles eram vistos pelo seu próprio povo como pessoas que se colocaram fora da aliança de Deus. Né? Segundo os fariseus, eles eram pessoas indignas de associação, pessoas que não deveriam nem mesmo receber ensinamentos sobre as leis de Deus. Né? E o fato de Jesus ter comunhão naquele momento com tais pessoas provocava esse conflito, esse desconforto nos fariseus. Jesus, naquele momento, ele desafiava o sistema judaico aceito, né? O sistema social, e ele quebrava fronteiras e paradigmas. Aqui eu me aproprio de uma palavra que, em uma das reuniões da cruzada, né, uma irmã falou, né, que Deus ia usar essa cruzada justamente para quebrar fronteiras, quebrar barreiras, né? E é justamente o que Jesus fez nessa ocasião, tá? Então ele demonstrava sua autoridade sobre os costumes impostos pelo homem, né, na época. E ao relacionar-se com pessoas rotuladas como pecadores, Jesus havia cruzado as linhas de fronteiras do povo judeu. Sim, ele cruzou, ele quebrou isso. E esse trecho, amados, serve de exortação a nós que muitas vezes, ao ver pessoas cheias de Deus sendo usadas por ele no meio dos pecadores e publicanos da nossa época, né, nos escandalizamos e de algum modo comprometemos e atrapalhamos o crescimento do reino de Deus por conta da nossa religiosidade, né? E é interessante ver como Jesus responde a esse comportamento. E de forma bem didática, ele se compara a um médico, né? Amigos, médico atende e assiste apenas a quem necessita, né? A pessoa vai ao médico quando está doente, né?
E seria um absurdo o médico recusar-se a tratar esse enfermo. Assim como seria um absurdo Jesus se recusar a lidar com os pecadores. E eu tenho uma notícia para você, né? Se você não é doente, infelizmente não foi para você que Jesus veio, tá? Quando nos colocamos numa posição de autossuficiência, e que em nós já se encontra tudo o que precisamos, não teremos o entendimento de que Jesus veio para nós, porque não haverá espaço para mais nada, a não ser nossas próprias preocupações e desejos. O Senhor Jesus veio para os que estão vazios, para os que necessitam de algo, para os que estão enfermos e doentes. Ele veio para mim e para você, pecadores, cheios de falhas, mazelas. Os fariseus naquele momento se revelavam pessoas mais distantes de Deus do que os próprios publicanos e pecadores com os quais eles estavam escandalizados, pois eles não tinham margem para mais nada além de sua própria religiosidade. Continuando, no versículo 13, Jesus continua a instigar os fariseus e cita Oséias 6,6, né? Que era misericórdia e não holocausto. Uma espécie de provocação a eles, né? Não são vocês os conhecedores das Escrituras? Porque então não a põem em prática? Porque se prendem ao menos importante? Porque não são misericordiosos? Né? Então, para finalizar o texto, Jesus diz: pois não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Novamente, Jesus deixa claro que sua missão foi vir pelos que estão doentes e enfermos, os pecadores, e chamá-los ao arrependimento. É incrível ver como Jesus conseguiu transmitir um profundo amor e aceitação ao mesmo tempo em que fez um chamado para uma mudança tão radical de vida, né? O chamado ao arrependimento, meus amados, na verdade é um convite para a salvação. É um convite para a salvação. Você que está ouvindo agora, saiba que Jesus te chama. Assim como ele chamou Mateus, né? Ele te recebe do jeito que você é, mas certamente não vai deixar como você está. Ele vai transformar a sua vida. Como dito anteriormente, né? A proposta dele é o arrependimento e, consequentemente, a mudança de vida. Mudança de vida. Mateus, aquele homem que um dia ouviu o chamado de Jesus, segue-me. Ele escreveu em seu evangelho as palavras do próprio Senhor Jesus. Arrependam-se, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Em Mateus 4,17. Né? Galera, Jesus nos chama ao arrependimento. Jesus chama você ao arrependimento. Ele mesmo deixou claro que veio aos tratados, aos necessitados, aos que se deixam ajudar, aos que não se acham autossuficientes. Arrepender-se é mudança de vida. É uma mudança gerada pelo próprio Deus, é deixar o pecado e o egocentrismo, é voltar-se para Deus, para os seus caminhos e para o seu reino, trocando os caminhos e os valores do mundo pelos valores de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. A primeira coisa da qual nós devemos nos arrepender, meus irmãos, é a nossa incredulidade. Por isso não duvide, creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aceite o chamado do Senhor. Dê um passo de fé. Nesse momento, vamos orar. E você que está aí e me ouve agora, que entendeu que o fato de que Jesus veio justamente para cada um de nós, individualmente, faça sua decisão pessoal de aceitar esse chamado ao arrependimento. Feche seus olhos, curve sua cabeça, aí onde você está e ore comigo. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por tamanho amor e aceitação que vem da tua parte. Obrigado pela tua tão grande misericórdia. Reconhecemos nesse momento que necessitamos de ti, que somos doentes e precisamos de um médico, que somos pecadores e precisamos do teu perdão. Pois és tu quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Como dizem Salmos, nós, Senhor Deus, precisamos de ti para nos transformar. Transforma-nos, Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que possamos participar, fazer parte do seu reino e ter comunhão contigo. Sentar à tua mesa. Te pedimos isso, Deus Pai,
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, amados, terminamos por aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que essa mensagem possa frutificar no seu coração. Amém? Agradeço a oportunidade e qualquer coisa pode estar entrando em contato com a página da Cruzada Virtual, entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais e que a paz esteja com vocês. Amém.